A necropsia é considerada indispensável em casos onde a infração deixa vestígios, não podendo ser suprida apenas pela confissão do acusado. A lei determina prioridade na realização do exame de corpo de delito para crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. Considera-se prioridade legal a necropsia em ocorrências de violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. A cadeia de custódia é definida como o conjunto de procedimentos para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado. O reconhecimento é a primeira etapa da cadeia de custódia, consistindo no ato de distinguir elementos de potencial interesse para a prova pericial. O isolamento visa evitar a alteração do estado das coisas, preservando o ambiente imediato e relacionado aos vestígios do corpo de delito. A fixação é a descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no corpo, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croquis. A coleta de vestígios deve respeitar rigorosamente a natureza e as características do material biológico ou físico a ser analisado. O acondicionamento exige que cada vestígio seja embalado de forma individualizada e lacrada para posterior análise pericial. Todo material coletado deve conter anotações obrigatórias de data, hora e nome do responsável pelo procedimento. O transporte dos vestígios deve ocorrer em condições adequadas de embalagem e temperatura para garantir a manutenção de suas características originais. O recebimento é o ato formal de transferência da posse do vestígio, devendo ser documentado com identificação clara de quem o recebeu. O processamento pericial consiste no exame em si, utilizando metodologia adequada às características biológicas e químicas do material. O armazenamento refere-se à guarda do material processado em condições adequadas para possibilitar eventual contraperícia. O descarte de vestígios deve respeitar a legislação vigente e, quando pertinente, requer autorização judicial expressa. A coleta dos vestígios em locais de crime ou corpos de delito deve ser realizada preferencialmente por perito oficial. É proibida a entrada em locais isolados antes da liberação do perito, sendo tal conduta tipificada legalmente como fraude processual. Os recipientes para acondicionamento devem ser selados com lacres numerados individualmente para garantir a inviolabilidade durante o transporte. O laudo pericial é o documento que consolida a fixação dos vestígios para fins de instrução processual penal. Legalmente, os institutos de perícia devem manter uma central de custódia para a guarda e controle estrito dos materiais. A necropsia deve ser feita, como regra geral, pelo menos 6 horas depois do óbito. Os peritos podem realizar o exame antes do prazo de 6 horas se houver sinais evidentes de morte, declarando tal fato no auto. O exame de corpo de delito pode ser realizado em qualquer dia e a qualquer hora, dada a sua natureza urgente. Em casos de morte violenta, o simples exame externo do cadáver pode bastar se não houver infração penal a apurar. A exumação para exame cadavérico deve ser providenciada pela autoridade com dia e hora previamente marcados para o ato. O administrador do cemitério é obrigado a indicar o lugar da sepultura para fins de exumação sob pena de desobediência. Cadáveres devem ser fotografados na posição em que forem encontrados para preservar a memória da cena do fato. Os peritos devem anexar ao laudo provas fotográficas ou desenhos que representem as lesões encontradas de forma detalhada. Se os vestígios desaparecerem, a prova testemunhal pode suprir legalmente a falta do exame direto. O exame complementar pode ser determinado se o primeiro exame pericial for considerado incompleto ou obscuro. Eticamente, o auxiliar de necropsia deve tratar o corpo com extremo cuidado e absoluto respeito durante os procedimentos. É vedado ao profissional fazer brincadeiras, fotos desnecessárias ou comentários inadequados sobre o falecido. A privacidade e a memória da pessoa falecida devem ser resguardadas por todos os envolvidos no ato necroscópico. Profissionais devem manter postura discreta e demonstrar empatia no contato com os familiares enlutados. O sigilo profissional é obrigatório, sendo proibida a divulgação de laudos ou histórico de saúde do falecido. O uso de equipamentos de proteção individual, EPIs, é uma norma de segurança biológica fundamental no ambiente forense.
Mortes violentas ou sob circunstâncias suspeitas devem ser obrigatoriamente comunicadas às autoridades competentes. O auxiliar de necropsia atua sob supervisão técnica de médicos legistas, respeitando a hierarquia da equipe de saúde. O descumprimento de normas éticas pode resultar em processos administrativos, demissão e responsabilidade criminal. Sob a visão da bioética, os cadáveres são considerados res humana e possuem significado afetivo para a família. A necropsia clínica exige geralmente a autorização da família, ao contrário da necropsia forense, que é impositiva pela lei. O consentimento dado pelo indivíduo antes da morte é um pilar ético para a manipulação científica do corpo. O respeito aos cadáveres é uma atitude que reflete valores religiosos e sociais presentes na cultura humana. O estudo em cadáveres constitui a base da evolução da medicina e do ensino ético da anatomia humana. Desafios culturais representam obstáculos sociais frequentes à realização de necropsias em certas comunidades. Durante crises sanitárias, os procedimentos de necropsia sofrem adaptações legais para garantir a segurança da coletividade. A medicina legal constitui uma magistratura médico-social, por servir diretamente à justiça e ao bem comum. Perícias médico-legais não devem apenas relatar, mas discutir e fundamentar a verdade material no interesse social. A prova técnica de qualidade exige disciplina metodológica e utilização de técnicas cientificamente reconhecidas. A função social da necropsia é fornecer provas seguras e esclarecer causas de morte para a coletividade. Crimes contra o respeito aos mortos, como o impedimento de cerimônia funerária, são punidos pelo Código Penal. Violar ou profanar sepultura é crime com pena de reclusão e multa, afetando o sentimento social de veneração aos mortos. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver configura crime grave contra o respeito aos falecidos. O vilipêndio a cadáver é uma ofensa à coletividade e punido criminalmente por ferir a ética social. O sujeito passivo nos crimes contra o respeito aos mortos é a coletividade e, indiretamente, a família. A promoção do respeito aos mortos é parte integrante da ética social garantida pelos operadores do direito. A polícia científica exerce com exclusividade atividades de identificação criminal e perícia oficial. Em situações excepcionais, agentes não peritos podem coletar vestígios desde que documentem o procedimento legalmente. Vestígios biológicos sem identificação interna nos recipientes de coleta podem ser rejeitados pelas unidades periciais. A determinação da causa da morte e da dinâmica delitiva é função técnica primordial do órgão de perícia oficial. Cadáveres em avançado estado de putrefação ou carbonizados dificultam a avaliação ética e técnica das lesões. A conservação dos corpos deve ocorrer preferencialmente em local refrigerado entre 16º e 20 graus Celsius. É proibido o uso de formol ou substâncias químicas para conservar o cadáver antes da necropsia médico-legal. O médico legista é o profissional habilitado administrativa e tecnicamente para colaborar com a justiça. A autonomia das instituições periciais é essencial para garantir a isenção e imparcialidade dos laudos produzidos. Serviços médico-forenses devem estar sob autoridade independente para assegurar a credibilidade social das provas. O perito deve atuar com a ciência do médico, a veracidade da testemunha e a equanimidade do juiz. Um postulado ético fundamental é que o perito deve ser um eterno desconfiado, acreditando apenas no que prova. A necropsia deve ser minuciosa e completa para evitar a necessidade de exumações sucessivas. A redação das conclusões do laudo deve usar palavras medidas e pesadas para evitar interpretações equivocadas. O perito deve ter a coragem ética de confessar quando não possui elementos para afirmar ou negar um fato. Identidade é o conjunto de caracteres que individualiza uma pessoa, sendo essencial na identificação post-mortem. A identificação do esqueleto baseia-se na investigação da espécie, raça, idade, sexo e dentes. Na necropsia de cadáveres mutilados, a abertura de cavidades ajuda na determinação do sexo pela observação de órgãos internos.
Tatuagens e cicatrizes são sinais individuais valiosos para a identificação médico-legal de desconhecidos. A arcada dentária é um dos métodos mais eficazes de identificação, especialmente em vítimas de catástrofes. A necropsia deve coletar impressões digitais mesmo em corpos em decomposição para confronto papiloscópico. Vestes e acessórios que acompanham o cadáver devem ser descritos minuciosamente antes da retirada para o exame. O diagnóstico de realidade da morte é confirmado por sinais abióticos como livores e rigidez cadavérica. Em cadáveres vítimas de arma de fogo, recomenda-se exame radiológico em 2 incidências para auxiliar a perícia. A descrição da trajetória do projétil no corpo deve ser o mais informativa possível para a justiça. No estrangulamento e enforcamento, a análise detalhada do sulco cervical é decisiva para o diagnóstico do tipo de asfixia. Petequias viscerais, as manchas de Tardieu, são sinais clássicos de asfixia mecânica observados na necropsia. A necropsia de carbonizados deve investigar a presença de fuligem nas vias aéreas para diagnosticar ação térmica em vida. No exame de carbonizados, deve-se diferenciar fraturas traumáticas daquelas resultantes da ação do calor. Em necropsias por eletropressão, o perito busca a marca elétrica de Jelinek nos locais de entrada e saída. Na suspeita de morte por intoxicação, a identificação do agente requer coleta de sangue, urina e conteúdo gástrico. Em necropsias de fetos ou recém-nascidos, o perito realiza docimásias para verificar se houve vida extrauterina. A necropsia de infantes deve descrever o cordão umbilical, a placenta e a presença de mecônio. O diagnóstico de morte por causa indeterminada só deve ser aceito após o esgotamento de todas as análises laboratoriais. Laudos liberados com a expressão causa mortes a esclarecer dependem de resultados de exames complementares. No procedimento necroscópico, deve-se manter conduta de respeito absoluto ao ambiente e ao cadáver examinado. A reconstituição do corpo após o exame é um ato de respeito e dignidade realizado pela equipe técnica. O perito médico assume responsabilidade total pelo que está escrito no laudo após sua assinatura formal. Erros de digitação em laudos comprometem a qualidade técnica e podem gerar consequências jurídicas graves. O laudo de necropsia é o prefácio de uma sentença e deve orientar a consciência do magistrado com clareza. A fixação técnica demonstra a distribuição espacial dos vestígios antes de qualquer alteração no local ou corpo. Em necropsias de vítimas de violência sexual, é obrigatório o exame detalhado da genitália e região anal. A coleta de material subungueal e de referência da vítima é necessária para exames de DNA em casos de agressão. A finalidade da necropsia médico-legal é determinar a materialidade e autoria delitiva sob as normas constitucionais.